Giovanna, uma jovem surda, enfrenta tragédias e preconceitos enquanto busca trabalho na cidade grande. Como faxineira em uma empresa, é alvo de zombarias dos colegas. Enquanto isso, o gerente Gilberto exibe comportamento egoísta, resultando na demissão de funcionários valiosos. O dono da empresa, Rubens, reconhece o valor de Giovanna e oferece a ela uma oportunidade de ascensão. Enquanto Giovanna se afasta com determinação, Gilberto, o gerente que a humilhava, enfrenta as consequências de suas ações. Recentemente, Gilberto assumiu o cargo de gerente no escritório, mas ele tomou medidas drásticas logo de início. Sua primeira ação foi reduzir os salários, inclusive o seu próprio, mostrando sua avareza. Ele cortou os salários de quase todos os funcionários, levando muitos a pedirem demissão imediatamente. Aqueles que ficaram não estavam contentes, mas a falta de opções os forçou a tolerar as atitudes do ditador. Agora, quase metade da equipe tinha abandonado o emprego. Gilberto justificou suas ações afirmando que algumas posições eram redundantes e repetitivas. Os funcionários remanescentes foram sobrecarregados com o dobro da carga de trabalho. Como resultado, muitos precisavam ficar até tarde às vezes. Isso afetava até mesmo a zeladora, que já não ganhava muito para começar. Ela também decidiu sair. O maior desafio era encontrar um substituto para ela por um salário mínimo. Ninguém queria fazer trabalho braçal o dia todo, limpando e polindo. A gerente de recursos humanos, Sra. Adelina, tentava diariamente convencer Gilberto a aumentar um pouco o salário da faxineira, argumentando que seria impossível encontrar alguém disposto a trabalhar por aquele valor. No entanto, todas as manhãs, durante as reuniões da equipe, Gilberto apenas se queixava do estado sujo e empoeirado do escritório, o que era uma realidade. Durante uma dessas reuniões matinais, Gilberto expressou sua insatisfação com a situação do escritório. Todos ficaram perplexos, pois a filial da empresa estava funcionando perfeitamente bem. Depois de revisar os relatórios semanais, Gilberto concentrou sua atenção no problema da posição da faxineira. Se não encontrarmos uma faxineira em breve, terei que incluir a limpeza em suas responsabilidades diretas, ele quase gritou com a gerente de RH. Ela estava pronta para sair dali, mas sabia que, devido à sua idade, não seria fácil encontrar outro emprego. Assim, toda vez que Gilberto mencionava o assunto, ela apenas ouvia suas reclamações e demandas irracionais, lidando com isso em seu escritório com comprimidos anti-estresse. Na próxima reunião matinal, o gerente mais uma vez expressou sua insatisfação com a falta de uma faxineira. É realmente tão difícil encontrar uma faxineira? Quero dizer, somos tão bem-sucedidos que qualquer um estaria disposto a trabalhar em uma empresa estável, disse Gilberto, irritado, aproximando-se lentamente da janela. Em algum momento, ele congelou silenciosamente e simplesmente ficou lá, olhando pela janela. Seu olhar parecia se concentrar em algo distante, nos latões de lixo. Uma mulher muito mal vestida estava organizando cuidadosamente caixas de papelão. Gilberto começou a sorrir maliciosamente. Ele se virou para a Sra. Adelina e disse: "Então, você está dizendo que ninguém quer se juntar à nossa empresa por esse pagamento?" Ele sorriu. "Vejam e aprendam, novatos." Ele abriu bem a janela, já que estava bastante quente lá fora. "Ei, venha aqui por um minuto, tenho uma oferta que você pode querer ouvir." Gilberto gritou, mas a mulher não parou seu trabalho nem por um segundo, continuando a organizar as caixas de papelão. O chefe ficou surpreso, mas não ia desistir. Havia até uma certa excitação em seus olhos. "Ei, você precisa de algum dinheiro? Venha aqui," ele gritou novamente. Mas a mulher continuou trabalhando. Isso irritou o chefe um pouco, e ele se virou para a Sra. Adelina para chamar o segurança. Quando o segurança entrou correndo na sala de reuniões, Gilberto disse a ele: "Pegue aquela mulher ao lado do depósito, agora." Algum tempo depois, a mulher entrou no escritório. Depois de várias tentativas fracassadas de comunicação, ficou claro que ela era surda. Ela parecia ter um aparelho auditivo, mas parecia estar com defeito ou ser barato demais. A mulher aparentava ter cerca de 30 anos. Surpreendentemente, de perto, ela parecia muito arrumada. Suas mãos estavam limpas, assim como suas roupas e cabelo.
A ausência de maquiagem fazia com que seu rosto parecesse ainda mais jovem e suave. Seu cabelo estava arrumado em um coque, e suas roupas, embora desgastadas, estavam limpas. Embora as roupas fossem grandes para ela, pelo menos não havia mau cheiro. O chefe, ao perceber que pessoas surdas podiam ler os lábios, começou a falar devagar e claramente. Você entende o que estou dizendo? A mulher assentiu. Você gostaria de um emprego? Você não precisará fazer muito, apenas limpar o escritório, concluiu o chefe. A mulher permaneceu em silêncio por alguns minutos, olhando ao redor. Então ela assentiu, concordando, o que deixou Gilberto orgulhoso. Ele se virou para a senhora Adelina, que observava silenciosamente o que estava acontecendo. Você não conseguia encontrar uma faxineira? Talvez tenha esquecido como contratar pessoas. Bem, aqui está uma lição para você. Essa mulher estava disposta até a aceitar um salário menor. A propósito, antes de anunciarmos isso a ela, talvez devêssemos considerar reduzi-lo um pouco. Mas ao ver o olhar da senhora Adelina, ele percebeu que estava exagerando, e até a mulher recusaria um pagamento tão baixo. Então ele desistiu da ideia. A mulher surda começou a trabalhar. Seu nome era Giovanna, e ela sempre chegava ao escritório no horário, às vezes até antes do expediente começar. Ela lavava, limpava e esfregava diligentemente tudo o que encontrava. Em apenas uma semana, o escritório estava irreconhecível. No entanto, isso não mudou a atitude da equipe em relação a ela, que muitas vezes era alvo de piadas cruéis e provocativas. Os colegas zombavam dela pelas costas, rindo sabendo que ela não podia ouvi-los. Apesar do assédio constante, Giovanna enfrentava tudo com compostura. Ela esperava ansiosamente sair do trabalho e voltar para sua casa pacífica nos arredores da cidade, onde vivia em um casebre velho e abandonado. Giovanna não estava sozinha em sua pequena casa. Ela havia adotado vários animais de rua, 2 gatinhos, um cachorro e um papagaio com a pata quebrada. Esses animais eram seus companheiros constantes, e ela estava disposta a suportar as piadas e ridicularizações no trabalho para cuidar deles. Seus animais de estimação eram sua fonte de conforto e amor, e sua presença ajudava a lidar com o abuso diário no trabalho. À noite, enquanto talvez só preparasse comida e água para si mesma, ela sempre se certificava de ter algo delicioso para seus amigos peludos, pois seus olhares amorosos eram suficientes para compensar um dia de trabalho árduo. A senhora Adelina estava extremamente satisfeita com o trabalho de Giovanna, que mantinha o escritório impecável, apesar das zombarias dos colegas pelas costas. Quanto ao gerente, Gilberto, ele ainda não estava impressionado com o trabalho dela. Ele não conseguia identificar exatamente o que queria, mas com o tempo, o comportamento silencioso de Giovanna, e seus olhos inteligentes começaram a ganhar o respeito de seus colegas. Mesmo aqueles que anteriormente zombavam de Giovanna, começaram a perceber que sua história não era tão simples quanto pensavam. Apesar de ser uma pessoa pobre, ela era articulada e letrada. Seus colegas ficavam surpresos com seus comentários inteligentes e instigantes, percebendo que ela tinha um entendimento profundo de muitas coisas, mas optava por não revelar. Ficou claro para eles que sua situação atual não era um reflexo de sua inteligência ou habilidades. A atmosfera no escritório tornou-se tensa e estressante, com Gilberto exibindo comportamento agressivo todas as manhãs durante as reuniões. Ele parecia culpar os outros pelo desempenho ruim da empresa, que começou a declinar drasticamente. Como resultado desse declínio, o chefe, cada vez mais amargo, começou a demitir funcionários regularmente, muitas vezes em grandes números. Isso só contribuiu para a atmosfera negativa e a incerteza entre os funcionários restantes. Rumores circulavam entre os colegas de trabalho de que Gilberto, o chefe, logo seria o único no escritório. O dono e CEO da empresa, Rubens, começou a visitar com mais frequência, provavelmente devido ao repentino declínio nos lucros da filial. No entanto, Gilberto usaria isso como uma oportunidade para intimidar e pressionar os funcionários a criar uma imagem positiva para Rubens durante suas visitas. Apesar dos esforços de Gilberto, Rubens, que construíra a empresa do zero, não estava disposto a deixá-la falir e tomaria medidas para reverter a situação.
Depois de várias visitas, Rubens percebeu que, embora o escritório parecesse estar funcionando bem superficialmente, havia um sentimento de inquietação entre os funcionários. Depois de outra visita, Rubens anunciou que a empresa estava passando por um processo de limpeza minucioso e que todos os funcionários, incluindo o gerente, teriam um dia de folga remunerado. Aqueles que se recusassem ainda seriam pagos. Enquanto todos estavam fora, Rubens instalou câmeras escondidas por todo o escritório, conectadas ao seu computador pessoal. Ele queria descobrir a verdade sobre o que realmente estava acontecendo no escritório e tomar medidas para salvar o negócio que construíra com tanto esforço. Rubens se dedicou a monitorar o escritório todos os dias, desde a abertura até o fechamento. Ele reunia meticulosamente informações e evidências para entender as razões por trás do declínio da filial. Um dia, durante uma reunião, Rubens foi apresentado a um plano de desenvolvimento de negócios bem elaborado que o surpreendeu. Ele rapidamente examinou o material e olhou para Gilberto com surpresa. "O que é isso?" Rubens perguntou a Gilberto, segurando o plano de negócios. "Quem o preparou?" Gilberto percebeu que Rubens estava intrigado pelo material e, modestamente, abaixou o olhar, respondendo: "Trabalhei muito duro nisso, senhor. Não dormi por várias noites. Espero que goste." A primeira coisa que chamou a atenção de Rubens foi a caligrafia feminina arrumada. Ele já tinha lido vários relatórios escritos por Gilberto, então estava familiarizado com sua caligrafia. Sua investigação adicional lhe deu mais pistas de que a mente de Gilberto era tão confusa e errática quanto sua caligrafia. Rubens assistiu aos vídeos gravados e ficou chocado ao descobrir que a faxineira passava uma quantidade significativa de tempo trabalhando nos papéis até tarde da noite. Ela estava completamente focada e absorta em seu trabalho, nem mesmo acompanhando o tempo. Ela também conseguia criar gráficos e diagramas tão facilmente, como se estivesse fazendo isso há anos. Rubens ficou chateado por ter ignorado tantas coisas em sua filial. Na manhã seguinte, Gilberto foi convocado ao escritório de Rubens. Ele entrou correndo, mas assim que viu a expressão no rosto de Rubens, parou subitamente. Ele ficou ali, olhando para o chão, enquanto Rubens o repreendia. Todos no escritório estavam com medo de falar ou se mexer, temendo a ira do chefe. "Você percebe que sua trapaça e decepção quase destruíram a filial?" começou Rubens furiosamente. "Estou simplesmente espantado com o número de funcionários de alta qualidade que perdi devido ao seu comportamento arrogante. Você demitiu todos os melhores trabalhadores que eu havia escolhido a dedo por tanto tempo." "Rubens, deixe-me explicar", Gilberto tentou, mas foi interrompido. "Não preciso da sua explicação." Eu pensei, ok, talvez Gilberto esteja testando algum tipo de técnica, mas quando você tentou assumir o crédito pelo trabalho de outra pessoa, foi o limite. Rubens se acalmou e disse: "Você tem 10 minutos para pegar suas coisas e sair." O gerente, que antes estava confiante, de repente parecia derrotado e perdeu a cor no rosto enquanto seguia em direção à saída. Nesse momento, ele ouviu Rubens pedir à secretária para trazer a faxineira, uma jovem chamada Giovanna, que era surda. Assim que Giovanna entrou silenciosamente no escritório, Rubens fez um gesto para que ela se sentasse. "Por favor, sente-se. Quero saber mais sobre você. Obviamente, você é inteligente e não teve desvantagens durante toda a sua vida", começou Rubens a conversa. A garota, um pouco confusa, confirmou balançando a cabeça afirmando que isso era verdade, e começou a gesticular com suas mãos, e também escrevendo, facilitando a compreensão. Rubens percebeu que, apesar de sua surdez, ela não era uma pessoa limitada. Enquanto ela se comunicava, ele olhava para ela com atenção, absorvendo sua história triste. Giovanna cresceu em uma família muito pobre, mas desde jovem tinha um amor por aprender coisas novas. Apesar das circunstâncias difíceis de sua casa, onde seus pais bebiam muito, e se envolviam em brigas à noite, ela trabalhou duro em seus estudos desde a 3ª série até se formar. Ela buscava refúgio em uma casa abandonada perto de seu apartamento, e estudava lá nos dias em que seus pais bebiam. De manhã, ela voltava para casa silenciosamente para pegar suas roupas na mochila, enquanto sua família ainda estava dormindo, e se apressava para a escola.
Apesar das circunstâncias desafiadoras, Giovanna conseguiu se destacar em seus estudos e não teve dificuldades em ser aceita em uma escola de negócios. Ela era uma aluna inteligente e determinada que era bem vista por todos os seus professores. Ela tinha uma habilidade natural para entender conceitos rapidamente, e sempre estava disposta a ajudar seus colegas de classe. Não foi surpresa para ninguém que Giovanna se formou com a maior média de notas. A administração de empresas era sua matéria favorita, e sua aspiração de vida. Foi lá que ela conheceu seu primeiro amor, Diego, que era um ano mais velho. Assim que se viram no corredor da universidade, eles souberam que estavam apaixonados. No entanto, a família rica de Diego desaprovou o relacionamento deles, especialmente a ideia de seu filho se casar com uma mulher inteligente, mas financeiramente desafiada. Apesar disso, o amor deles era tão forte que Diego propôs a Giovanna, expressando que queria passar o resto da vida com ela. Giovanna e seu noivo, Diego, foram visitar seus amigos fora da cidade um dia. Eles estavam muito animados, especialmente porque estavam prestes a se casar naquela semana. Eles estavam se aproximando da casa de campo de seus amigos, onde todos já os esperavam, quando uma densa névoa desceu de repente, tornando tudo ao redor branco e nebuloso. Eles nem perceberam quando os faróis de um carro que vinha na direção contrária brilharam diretamente em seus para-brisas. O terrível chiado dos freios, uma batida. Quando Giovanna recuperou a consciência, já estava em uma ambulância. A primeira coisa que ela perguntou foi sobre o bem-estar de seu noivo. Ela desmaiou ao saber que ele havia falecido. Quando acordou, ela estava em uma cama de hospital. Giovanna se lembra de ter chorado por semanas a fio, sem parar, enquanto o mundo continuava girando ao seu redor. A dor da perda era mais do que imaginava suportar. Depois de um tempo, ela se mudou para a cidade grande para começar de novo. Mas a vida na cidade era dura para alguém sem lar, sem família e sem amigos. Ela passou a maior parte de seus dias nas ruas, procurando emprego. O fato de ser surda dificultava ainda mais as coisas. Mas Giovanna era uma lutadora, e ela estava determinada a superar todas as adversidades que a vida lhe lançava. Foi assim que ela acabou trabalhando como faxineira na empresa de Rubens. Rubens compreendeu sua história com compaixão, admirando sua resiliência e determinação em face de tanta tragédia. Ele rapidamente percebeu que Giovanna era uma joia rara, e ele estava determinado a dar a ela uma oportunidade melhor na vida. Giovanna, gostaria de oferecer a você um emprego na sede da empresa. Não como faxineira, mas como assistente executiva. Você tem habilidades incríveis e uma ética de trabalho impecável. Gostaria de tê-la em nossa equipe, disse Rubens, com sinceridade em seus olhos. Giovanna ficou chocada com a oferta. Nunca em sua vida havia sonhado em ter um emprego como esse. Ela olhou para Rubens, com lágrimas nos olhos, e aceitou a oferta, agradecida pela oportunidade de mudar sua vida para melhor. Rubens, então, se voltou para a senhora Adelina, que estava sentada ao lado de Giovanna durante a conversa. Senhora Adelina, gostaria de oferecer a você uma promoção para o cargo de gerente de operações. Você provou ser uma líder forte e capaz, e acredito que você fará um excelente trabalho no comando da filial, disse ele, sorrindo. A senhora Adelina mal podia acreditar no que estava ouvindo. Depois de anos de trabalho árduo e dedicação à empresa, ela finalmente estava sendo reconhecida por seu valor. Enquanto isso, Giovanna e Gilberto saíram do escritório de Rubens. Gilberto estava com o rosto pálido e abatido, enquanto Giovanna segurava a cabeça erguida, com um sorriso no rosto. Eles se olharam por um momento, e Giovanna estendeu a mão para Gilberto. Boa sorte no futuro, Gilberto, disse ela, gesticulando com sua gentileza. Gilberto olhou para a mão estendida de Giovanna por um momento, antes de finalmente apertá-la. Obrigado, Giovanna, murmurou ele, antes de se afastar. Giovanna observou Gilberto sair do prédio, sentindo uma onda de compaixão por ele. Apesar de tudo o que ele havia feito, ela não conseguia deixar de sentir empatia por alguém que claramente estava lutando com seus próprios demônios. Enquanto Giovanna deixava o prédio, ela olhou para o céu azul acima, sentindo-se grata pela oportunidade que lhe foi dada. Ela sabia que havia um longo caminho a percorrer, mas estava determinada a aproveitar ao máximo essa nova chance na vida.
Com um sorriso no rosto, ela se dirigiu para o futuro, pronta para enfrentar o que quer que viesse em seu caminho. E assim concluímos mais uma história incrível. Se esse relato tocou o seu coração e você deseja continuar explorando narrativas inspiradoras, não se esqueça de manifestar seu apoio deixando o seu like, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para não perder nenhum momento emocionante. Além disso, compartilhe suas sugestões nos comentários, pois é através desse diálogo que fortalecemos o elo de força e inspiração. Estarei ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo. Até a próxima!